Muito bem, então vamos começar. Estamos de volta aí depois de um longo inverno, mas hoje eu pedi para que vocês já deixassem a passagem separada. O que nós vamos aprender a fazer é uma das formas do que nós chamamos meditação. A meditação católica, a meditação cristã, podemos dizer assim, ela, diferente das meditações orientais, ela não tem como objetivo o esvaziamento da pessoa. É o contrário, é o preenchimento. Então, algumas pessoas que talvez, por algum motivo, em alguma situação, aprenderam a fazer as meditações conforme o pessoal ensina por aí, tem uma coisa muito boa que eles fazem, que é a técnica de respiração. A técnica de respiração ela funciona para sua concentração. Então, é só para isso que ela serve. O restante talvez tenha alguma função no sentido terapêutico, mas não tem uma função espiritual. Você vai bater no muro e não vai chegar a lugar nenhum. Pode te acalmar, pode te deixar mais tranquilo, exatamente por conta desses exercícios de respiração. Então a conclusão é essa. Leandro, você já fez? Já. Então é isso, essa é a conclusão. Das meditações orientais e outras que o pessoal ensina por aí, e que malandramente no Brasil o pessoal tem uma tendência de dizer que é uma espiritualidade, não uma religiosidade. Isto não existe. Já falo de imediato, isto não existe. Toda espiritualidade vem de alguma religião, não é um negócio desgarrado. Então não tem como ter alguma coisa, não, isso aqui é só uma espiritualidade, não tem. A coisa saiu de algum lugar. Existe uma tradição que começou a trabalhar e fazer aquilo ali. E aquilo começou a funcionar, eles entenderam que de algum modo estavam atingindo algum lugar. Então vem de alguma tradição. De certo modo, aqui no Brasil é até um certo desrespeito, já que podemos dizer assim, com as outras religiões. Eles acreditam que se chega a algum lugar e aí o pessoal fica querendo pensar uma coisa aqui, uma coisa do outro, uma coisa daqui, tal, e juntar tudo e fazer a sopa de letrinha como a galera costuma fazer. Esse é um problema aqui do Brasil, é a nossa cultura. Se alguém estiver com o microfone ligado, eu vou pedir para desligar. Desliga o microfone, que eu ainda estou ouvindo, até para facilitar para a gente, tá? Deixa eu ver aqui. Não. Eu estou procurando aqui um guia. Aqui, achei. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu... Vamos lá. Como é que a gente faz a Lectio Divina? Primeiro eu vou dar uma indicação de livros, de uma coleção de livros, que vocês podem utilizar depois para fazer a leitura. Então, além daquela apostila que eu passei para vocês podem utilizar a fórmula que eu vou ensinar para poder fazer a Lectio Divina. Mas eu vou indicar uma coleção de livros, eu vou mostrar um livro e vocês podem procurar depois todos os outros, que na verdade ele vem com vários, que é esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver. Aqui, ó. Lectio Divina do Evangelho de Marcos. É desse autor aqui, César Augusto Nunes de Oliveira. Então aí vai tá com esse quadro aqui, que é da Transfiguração. Isso aqui é um quadro oriental da Transfiguração, então a passagem está aqui. É de um grupo chamado Movimento da Transfiguração e a editora é a Cultor de Livros. Então está marcado aqui, ó, Cultor de Livros. Vocês podem encontrar na editora Cultor de Livros, talvez tenha até na Amazon. O que ele faz? Ele indica em
todas as passagens, capítulo a capítulo, ele mesmo ajuda com uma breve meditação. Por que ele faz isso? Porque como a gente tem um costume de ler pouco a Bíblia e falta base às vezes para nós, então ele, que já é um cara estudado, já dá uma interpretação para facilitar a nossa meditação. Então o que você faz? Você lê o capítulo, lê a passagem, faz a Lectio Divina. Vamos lá. Como é que vai funcionar? Eu vou pedir de novo, se alguém estiver... Veja se vocês estão com o microfone ligado. E desliga o microfone. Tá vindo um som. Vejam aí. Vejam aí, por favor. Que aí eu vou continuar. Então, a Lectio Divina ela vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos fazer, ok? Uhum. Como é que vai funcionar? Nós vamos fazer uma oração inicial. Propriamente, que oração eu faço? Propriamente o Vinde Espírito Santo. Aí, fez a oração, nós vamos fazer a leitura da palavra. Como é que é a leitura? Como nós vamos fazer em grupo, eu vou ler primeiro e depois eu darei o tempo para vocês fazerem a leitura. Então aí vocês vão fazer a leitura de vocês. Então a primeira leitura eu vou fazer aqui, normal, vou ler. Aí eu falo, agora faça você a leitura. Como é que você vai fazer a sua leitura? Você vai procurar identificar os elementos da palavra. Todos eles. Todos os elementos que ali estiverem. Todos os trechos. E você vai ver os personagens. Você vai começar a ver como é que essa história aconteceu. Não simplesmente fazendo uma leitura rápida, mas já tentando trabalhar o seu imaginário. Quer dizer, imaginando isso realmente como se fosse uma cena de um filme. Né? Como que está acontecendo, ou como se você ali estivesse vendo o fato ocorrendo na sua frente. Tá? É isso que você vai fazer. Então você vai tentar identificar tudo que está acontecendo naquele momento, as personagens que ali aparecem, a reação de cada um, os personagens que têm nome, os personagens que não têm nome, o local, e tentar identificar isto. Se você já tiver, de algum lugar, alguém já deu alguma explicação, guarda contigo, porque isso vai ser importante para você, porque você já tem uma base. Né? Nem todas as leituras a gente nunca leu, algumas coisas a gente já leu, já ouviu, já participou de celebração onde foi lido esta leitura efetivamente. Então, estes personagens, esses fatos, esses ensinamentos vão te ajudar a entender o que está acontecendo ali no momento. Então, eu vou fazer a primeira vez, vou dar um tempo, vocês leiam uma, duas vezes e vão lendo novamente, ok? Aí nós vamos, eu mesmo vou falar, agora nós vamos para a meditação. E na meditação... Oi, alguém ia fazer uma pergunta? Não? Então, na meditação é o momento que você vai descobrir os valores e as mensagens espirituais da palavra que foi mencionada e que você fez a leitura. Ela é um momento de saborear e não é um momento de estudo. A primeira parte você até, isso aqui acontece, né? Esse movimento de Jesus é isso, né? Se você tiver essa interpretação ou simplesmente você entendeu o fato. Mas agora não é um estudo. A meditação agora, ela vai o quê? É para que você possa fazer um confronto da palavra de Deus com a sua vida. Você vai confrontar ela com a sua vida na meditação. Né? Ou seja, você vai fazer a seguinte pergunta. Se na hora que você fez a leitura, você diz, o que é que o texto diz? Agora você vai dizer assim, o que é que o texto me diz?
Ok? E você vai confrontar esse texto com a sua vida. Você pode fechar os olhos, silenciar e fazer desta maneira a meditação. Você vê que é diferente. Se mantém o silêncio, lógico, mas agora você vai dizer o que o texto está me dizendo. Quer dizer, o que Deus está me dizendo com essa palavra? O que o Senhor quer me dizer aqui? É dessa maneira que a gente faz a meditação. E vai ali fazendo um exercício que a gente chama de ruminação. Quer dizer, existem partes da leitura que vão chamar mais atenção para você do que outras. Então você foca ali, porque muito provavelmente é ali onde Deus vai falar com você. Tá bom? Então você fica ali e permaneça naquelas palavras, naquela passagem, traz à mente novamente toda a leitura e pergunta para Deus e diga o que o Senhor quer me dizer com esta palavra. Essa é uma hora boa de se identificar com os personagens, né? De se identificar com algo que Jesus fez com um dos personagens ou com a reação de algum dos personagens. Então essa é a hora que você faz isso. Por isso que eu, se não disse estou dizendo agora, mas se disse repito, aqueles que estiverem ouvindo como gravação e não estão participando aqui, não o faça fazendo outra atividade, porque você vai precisar fazer como oração, né? Então isso aqui precisa ser feito sem que você faça outra coisa. Então quer dizer, quem estiver ouvindo, por exemplo, a Cláudia falou que está agora nesse momento no carro, então ela está acompanhando apenas, mas ela vai ter que ir para casa, quando chegar em casa, fazer o exercício, né? Quer dizer, fazer essa parte da oração, porque senão não vai funcionar. Se vocês não fizerem depois tentarem mais com outras leituras, né, vocês vão ter que fazer várias vezes para que isso comece a ter um resultado, né? Mas vamos lá. Então, o que vem depois da meditação? Vem a oração da palavra de Deus, que é o quê? Deus disse algo, agora o que eu digo? Primeiro, o que o texto me diz. Segundo, quer dizer, o que o texto diz. Segundo, o que o texto me diz. Terceiro, o que eu respondo para o texto. Quer dizer, o que eu respondo para Deus agora. Porque aí podem acontecer várias coisas, né? Da meditação, ela naturalmente vai desembocar numa oração. É o momento de responder a Deus o que Ele está te falando. Porque Ele vai estar falando através da palavra. E aí, ela é um momento muito pessoal, que vai dizer apenas a você e Deus. Então a gente não sabe o que pode acontecer, né? Porque você não fique muito preocupado assim na questão de preparação de que palavras vou dizer, porque as palavras virão conforme o que você vai ler, o que você vai meditar. E aí você fale aquilo que a meditação vai gerar dentro de você. Se for um louvor, que você louve o Senhor, né? Se for um pedido de perdão, peça perdão. Se for uma necessidade maior de clareza, né, peça a luz divina, peça ao Espírito Santo para agir aí, né? Se for um cansaço, aridez ou qualquer outra coisa, né, peça os dons de fé e esperança, né? Enfim, os momentos precisam ser feitos com atenção, a leitura e a meditação para que essa oração possa ser frutuosa e você possa dizer exatamente aquilo que, né, responder esse chamado que Deus vai estar fazendo nessa leitura. Por isso que tem vários personagens nessa leitura e a identificação é sua. Então aquilo que mais chama a atenção, foque ali. Fique atento àquilo. Guarde aquilo. E, por último, nós vamos chamar de contemplação. Quer dizer, quando nós chegarmos na contemplação, após a oração, é um momento que não depende de você, depende de Deus. Então, nesse momento, você simplesmente silencia e deixa Deus falar com você. O que eu costumo orientar algumas pessoas? Porque as pessoas falam assim, puxa, mas aí eu não faço nada, fico quieto. Aí eu oriento o seguinte, você fecha teus olhos e tenta formar na sua mente um quadro da passagem.
exatamente com aquela parte da passagem que mais te chamou a atenção. E foca nisso. E não fique tentando pensar um monte de coisa. Não fique tentando... E tire, nesse momento que a gente for fazer a contemplação, as suas preocupações com outras coisas. Né? Inclusive com o tempo, se eu vou falar para ou não para. Esquece de mim. Esquece do todo. Esquece das coisas. E faça o que você precisa fazer. Tá bom? Entendido? Ficou claro? Então, vamos lá. Nós vamos fazer. Quando... Lógico, eu tenho que guiar o tempo aqui. E aí, você... Logicamente, eu vou ter que controlar. Nós vamos ter que fazer num tempo menor. Nós temos aí uns 35, 40 minutos para fazer. Isso é um tempo mais do que ideal. Então, vocês não... Assim, vocês pessoalmente, vocês podem fazer em 20 minutos isso. Até pegando a prática, faz até em menos tempo. Né? Mas... a tendência, depois que você pega a prática, é você levar mais tempo. Porque isto começa a ser agradável, né, de fazer a leitura. Às vezes, não é tão agradável, porque às vezes Deus começa a falar e te exorta. Mas é assim que funciona. Quando a gente for encerrar, eu falo, gente, vamos agora fazer a nossa oração. E a gente reza o Pai Nosso para poder completar a oração. Entendido? Tá todo mundo aí? Vocês estão com a palavra? Deixa eu ver só uma coisa. Deixa eu olhar aqui porque eu não tinha olhado. Manu, você pode desligar o microfone? Microfone, deixa eu ver. Desliga o microfone, por favor. Pronto. Foi? Não desligou. Hã? Você vai ter... Desligou? Não. Você vai ter provavelmente do seu lado esquerdo o microfonezinho. Aí, obrigado. Aí, caso alguém queira fazer uma pergunta, é claro, liga o microfone normal. Eu vou começar e aí nós vamos fazer aquilo que eu disse. Nós vamos iniciar, vamos fazer a oração de preparação e eu vou fazer a leitura primeiramente. E aí abro para vocês fazerem a leitura, tá bom? Então vamos começar. Então você que estiver ouvindo a gravação, pegue a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Essa é a leitura que nós vamos fazer. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Nós vamos fazer essa leitura e nós vamos iniciar novamente fazendo a nossa oração, pedindo ao Espírito Santo que nos inspire, nos ajude nessa meditação e que possamos, com tranquilidade, com paz e em silêncio, meditar a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Façamos a leitura da palavra. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode esse homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações?
O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, e disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Agora você faz a sua leitura uma ou duas vezes, se atendo aos personagens, aos fatos, colocando na sua memória, imaginando todo o ocorrido, a casa, o local, as pessoas, os amigos, o paralítico, Jesus. Faça a sua leitura agora.
agora, depois de fazer toda essa análise do ambiente, dos personagens, dos diálogos, todas as ações que ocorreram, faça agora a meditação da palavra de Deus. Não é um momento de estudo, mas é um momento de, diante de Deus, confrontar com a sua vida, perguntar o que a palavra me diz, o que esta palavra está me dizendo nesta noite. Faça a sua meditação.
Agora faça a sua oração depois de ler a palavra e ver o que o texto diz e meditar, perguntando o que a palavra te diz. Agora você diz para Deus. Faça a sua oração a partir desta meditação que você fez, apresentando de acordo com aquilo que mais lhe chamou a atenção e aquilo que foi dito a você sobre a sua vida, sobre algo que Deus tocou aí. Aí é uma questão pessoal. Agora
Você que está encerrando a sua oração, você prepara agora para... Vamos repetir. Agora, você que está encerrando a sua oração, agora você começa um momento da contemplação. E então, nesse momento, a pessoa não é dona. É um momento que pertence a Deus. O que agora nós não precisamos falar nada, apenas silenciar e deixar, se Deus quiser falar alguma coisa, Ele falará. Façamos como dizia Santa Teresa d'Ávila, agora eu olho para Deus e Ele olha para mim. Então, para aqueles que às vezes têm dificuldade no silêncio, tente criar na sua mente, a partir de toda essa passagem, um quadro, como se toda aquela passagem você fosse fazer uma pintura. Então, uma imagem estática ali, né? Um quadro bonito daquela passagem, como se você tivesse assistido um filme e você deu um pause e ficou uma imagem daquele momento. Fixa ele na sua mente, silencia e agora contemple a Deus.
Para encerrar a oração, rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, é isso. Pessoal, a oração segue esta fórmula. Sabendo disso, logo depois eu mando para vocês. Eu tenho a ordem, né, do que você deve fazer, então fica mais fácil, vocês dão uma lida lá. Também vai ajudar vocês a fazerem no dia a dia. Aí vem agora as questões. Algumas pessoas podem dizer assim: puxa, não consegui. Tive dificuldade, não consegui fazer a interpretação. Bom, primeiro assim, né, meditação. Tem muita gente que nunca fez. Então é normal que tenha uma dificuldade inicial, tá? Ou pouca leitura bíblica também, tá? Começando a ler agora. Então também não vai ser de uma hora para outra. Então, primeiro de tudo, tenham paciência com vocês. Não sejam impacientes, né? Não fiquem querendo já o resultado completo, porque é normal que vai ter uma dificuldade numa parte, mais dificuldades em outras, muita dificuldade na contemplação, porque grande parte para fazer aquele silêncio e realmente se concentrar na passagem é complicado, porque nós não temos o costume de silenciar, a gente tem o costume de estar sempre mexendo com alguma coisa, de estar sempre olhando para alguma coisa, de estar ali futucando o celular, de estar pensando em muitas coisas que nós temos para fazer durante o dia, o que nos atrapalha na hora de rezar, né? Na hora de fazer as nossas orações, na hora de meditar a palavra, a cabeça está fervilhando a mil, né? Ou até, por exemplo, que você tenha, né, chegado do trabalho há pouco tempo, ou acabou de jantar, isso sempre, né, a gente está num ritmo, e aí eu estou pedindo para você frear esse ritmo. Então é normal que também isto gere um pouco de empecilho nesse momento, né? Então, o que você vai ter que fazer quando você fizer aí na sua casa, né, sozinho, sozinha, você vai ter de escolher um bom horário também. Isto é necessário. Segundo, eu não falei, mas eu imagino que vocês estejam, né? É bom que você não esteja num local que você fique incomodado, né? Essa não é uma oração que se faz de joelhos, porque como ela é uma meditação, então ela necessita que você esteja com o corpo, né, sentado, não fique, né, desorganizado aí. Pode ser numa mesa, igual eu estou sentado aqui na cadeira de computador, tem aqui a escrivaninha, então eu posso colocar a Bíblia, né? Então, mas que você fique confortável, não fique mal, né, mal arrumado, né? E aí fica depois com dor nas costas, alguma coisa assim. Então, que as coisas não te incomodem. Então, veja um bom horário para você fazer essas orações. Dito isto, agora eu preciso saber de vocês. Então, aí se vocês forem falar alguma coisa, alguém tem que falar alguma coisa aí. Vocês conseguiram fazer ou não conseguiram fazer nada? Diga aí se houve alguma dificuldade a princípio, porque depois eu tenho outras perguntas para fazer. Então eu preciso que vocês respondam, pelo menos um ou dois. Diga, consegui fazer um pouco, tive dificuldade em tal parte, não entendi nada. Porque acontece, viu? Né? Acontece também de não conseguir fazer, e é normal. Pelo menos alguém aqui já tinha feito? Ou não? Eu nunca tinha feito, Léo. Não. Não. Conseguiu fazer? Um pouco, pelo menos? Um pouco, sim.
Uhum. Até a parte de imaginar o quadro lá que você falou, eu consegui. Uhum. Ah, legal. Eu Então, achei uma parte do texto que falou bastante comigo. opa, legal. E aí eu depois consegui imaginar aquele quadro lá, tentei ficar em silêncio, mas não sei se consegui ouvir Deus. Aqui, peraí. Temos um comentário. Peraí, deixa eu ver aqui no chat. Aqui em casa eu e o Igor mal conseguimos. As crianças começam a chamar a gente, briga e por aí. Então, é por isso que eu falei. Depois seria bom, Maísa, que vocês arrumassem um horário que vocês estejam, que eles estejam dormindo. Aí eu acho que é mais fácil para vocês fazerem. Como eu vou mandar também a formulinha para vocês num documento, acho que está em PDF, alguma coisa assim, então também vai facilitar para vocês fazerem. Aí vocês repetem, né? Porque aqui é mais aquele primeiro encontro, assim, o primeiro impacto que vocês estão tendo. Então, essas dificuldades de barulho, de criança, né? Poderia ter a filha de alguém ter acordado também, né? Do Binho podia ter acordado, então aí teria que parar, né? A Lali ou o Binho teriam parado para ir ver a bebê, né? Então sempre surge alguma coisa. Por isso a escolha de um bom horário para fazer isso, mas não deixar de fazê-lo nem a leitura bíblica, aquela diária que a gente passou a apostilinha para vocês fazerem, nem essa. Essa vocês podem fazer, não precisa ser não precisa ter o mesmo rigor, porque o outro é para você conseguir ler a Bíblia inteira. Essa é para você falar com Deus. Então, se você já tem as suas orações diárias, escolhe um dia na semana para você fazer. Ó, nós vamos fazer de segunda-feira, não sei. E aí faz. O que se sugere? O primeiro horário. Quer dizer, acordei e faço. Porque aí você fica meditando ela o dia inteiro. Os monges, a Lexo Divina, ela é uma leitura monástica. Os monges faziam isso. Então o que eles faziam? Eles faziam essa leitura de manhã e passavam o dia inteiro meditando. Então eles já tinham feito as orações, mas voltava isso, o que eles chamam de. É, Vocês já devem ter ouvido falar de que alguns animais possuem mais de um estômago, então eles ficam ruminando a comida, né? Então aquilo vai para um estômago, depois vai para outro, depois vai para outro. Às vezes tem 4 fases lá o estômago do bicho. O que a gente deve fazer é mais ou menos isso. Fez a leitura e passa depois mais momentos relembrando daquela passagem, falando, né, Deus falou isso aqui para mim, mas olha só, e o que eu faço da minha vida? Tanto que alguns locais orientam de que há uma parte posterior após a oração, né, após a contemplação, que seria a conservação da palavra no coração para botar em prática. Então, quer dizer, o que Deus falou, agora eu quero cumprir isso. Deixa eu ver o que a Maíra escreveu. Eu consegui em partes. Assim que você fez a primeira leitura, já teve uma parte que me chamou a atenção. Silenciar. A mente foi naquelas lá, parava e depois ouvia duas vozes na minha cabeça. Eu geralmente escuto duas vozes. Tá certo, né? Então, de qualquer forma, mesmo com as vozes falando aí, tentar trabalhar para conseguir se concentrar, né? Mas pelo menos estava fazendo, já conseguiu silenciar um pouco, né? E mesmo que em alguns momentos aí a cabeça começa a fervilhar ou começa a falar ali, né? Tentar concentrar-se. Não o que basicamente Deus disse para vocês no pessoal, mas alguma parte teve algum significado diferente do que simplesmente o fato em si? Vou explicar. Às vezes, algumas coisas se tornam símbolos. E aí, por exemplo, como Deus está falando comigo, está falando com você,
a casa não precisa necessariamente ser uma casa. Deixa eu ver aqui. Eu, Maísa, frisei na parte qual os 4 amigos levaram o paralítico até Jesus. Fixei aí nessa parte, perguntei a Jesus se ele estava paralisado. Perfeito. Pois a fé do paralítico não o deixou quieto em seu lugar, mas foi adiante. Jesus o disse: pela tua fé foi perdoado os teus pecados. Que não fiquemos paralisados em nossos pecados, mas vamos até Jesus para pedir perdão. Os nossos pecados sair do comodismo, se mover. Muito bom. Muito bom. Eu faço as leituras com o padre Adriano Zandonai, sempre no chat coloco, sim, sim. Tento trazer para minha vida. Isso é ótimo, isso é ótimo. Né? Além da leitura dele, essa leitura aqui, ela é mais pessoal, mas é sempre bom ouvir o evangelho do dia e ouvir os padres, né? O padre Adriano é um dos que faz. Tem o padre Paulo, tem o Frei Gilson, tem outros também. Inclusive esse que eu indiquei aqui, que não é padre, o César Augusto, que é o do livro Lectio Divina. Se vocês procurarem, vocês vão ver que ele tem dos 4 evangelhos e tem de alguns outros livros. Ele tem de Gênesis, inclusive. Não é Gênesis todo, é só os primeiros livros de Gênesis. Ele faz no YouTube a leitura, ele faz a meditação do Salmo. Que ele falou assim, não, já é muita gente explicando o evangelho, explicando leitura, né? Então eu fui para o Salmo, já que os padres costumam explicar os evangelhos, né? E foi ali. Além disso, vou dizer para vocês, né, que certa vez o que eu vou explicar aqui não é para falar assim, nossa, o Leandro medita mais que todo mundo. Não é isso, não. É só para ajudar vocês também a trabalhar uma outra coisa que precisa estar junto, que é permitir que Deus trabalhe o seu imaginário, tá? Então vamos pensar aqui. Havia muita gente dentro da casa. Muita gente. A casa estava lotada. Era a casa de Pedro. Simão, né? A casa de Simão estava lotada. Mas o que outra coisa pode ser a casa? Pode ser um outro símbolo? Pode ser um outro lugar? Então, eu prefiro na manhã. Isso. Aqui em casa estão silêncio. Então, de manhã o pessoal sempre acha melhor, viu? Nós poderíamos pensar a casa como o nosso coração. Muito cheio. Cheio de coisa. Cheio de preocupação. E Jesus ali no meio. Jesus está ali no meio. Só que a gente tem tanta coisa que a gente quase não consegue vê-lo. E aí nós estamos presos nos pecados. Preso diante do nosso comodismo, que é o que a Maísa disse aí, perfeito. Preso nas nossas coisas. E nós precisamos subir, né? Porque não dá para ir por dentro, em linha reta, porque tem tanta coisa no nosso coração, as nossas preocupações, os problemas, as diversões, as coisas boas e coisa ruim. Tá tudo lá. Mas a gente não consegue nem apresentar para Jesus. Tá ali esbarrando. Tá ali reclamando. Tá ali fazendo igual os doutores da lei ali. Mas como assim? Mas como que pode ser a vida assim? Entendeu? Só que aí nós precisamos subir. Porque não vai ter outro jeito de chegar até Jesus, da gente chegar. E aí ele coloca 4 amigos que não tem nome. A inspiração quando eu fiz a Lectio Divina dessa passagem foi a seguinte. Esses 4 amigos fizeram 3 movimentos específicos. Eles precisaram ter coragem, né, e subir. Querer, né, além de fazer o ato de subir, querer estar junto de Jesus, por isso subiu. E depois o ato de realmente fazer o ato de colocar, né, de chegar junto de Jesus. Então são esses 3 atos. O de subir, o de querer, né? Então por isso tem que fazer o ato de se aproximar. E então o abrir a casa e colocar lá dentro. Se colocar lá dentro para ficar mais próximo de Jesus. O que são esses 3 movimentos? A fé, a esperança e a caridade. O que são esses 4 amigos?
a fortaleza, a prudência, a justiça e a temperança, né? As 4 virtudes cardeais e as 3 virtudes teologais, né? Que são os movimentos que a gente precisa fazer no mundo e na nossa vida. Então, quando eu fiz, foram essas inspirações, né? Então, a casa como o coração, a multidão como a preocupação, né? Os doutores da lei como os maus pensamentos, ou como aquela coisa que a gente tem de ficar reclamando da vida a todo momento, a pouca gratidão mesmo diante de Jesus, né? Então, isso eu estou falando para ajudar. Então, sempre pensar assim, puxa, então eu posso, pode tudo ali, né? Deixa Deus inspirar. O que não pode? Eu chegar, como eu disse para vocês, e no final da minha meditação eu chegar a conclusões que estão fora daquilo que nós cremos e que nós devemos crer. E que eu vou explicar o que nós devemos crer e como nós devemos crer nas próximas semanas. Ouvi hoje do professor Felipe Aquino o que é o catecismo da igreja. Ele é aquilo que é a palavra de Deus, só que é explicada, né? É a explicação daquilo que a gente lê aqui narrado. Então, a gente lê a passagem e nós temos lá a explicação daquilo que nós devemos crer. Pronto. Tá feito. Puxa, olha só, o homem, em 2 minutos ele explicou tudo que eu fiquei me matando para explicar esses dias aí para falar, né? Mas é o professor Felipe, né? Dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Algum outro comentário? Ó, que legal. O Igor falou isso, a casa é o nosso coração. Muito bom, parabéns, Igor. É isso aí, né? É encontrar, às vezes, um negócio que tá ali, a casa, né? E pensar, né, será que Deus está mostrando mais alguma coisa? O que é essa casa? O que Deus quer me falar com essa casa? Coração. Precisa ser isso em todas as casas que aparecerem nas próximas passagens? Não. Né? Mas nesse caso, pelo menos para mim, tinha sido. Né? Mas sempre bom pensar isso, assim, da interioridade da pessoa. É legal. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário a fazer? Tem uma coisa aqui que eu achei bem interessante, que aqui fala do perdão. Né? E na domingo, até foi o seminarista André que falou sobre alguma coisa sobre o perdão, né? Uhum. E ele fala que ele contou até um caso de uma pessoa que está muito tempo só pecando muito. E quando ele estava para morrer, ele pediu para ser chamado para o padre ir, e ele se confessou, aí ele falou, e ele se salvou. Sim. E muita gente fica indignado com isso. Né? E aí ele fala aqui sobre a questão do perdão, e tem uma parte aqui que ele fala também, eu acho que eu acho que não é nem aquilo que eu senti, mas é aquilo que eu direto. Quer ver? Os teus pecados estão perdoados. Tá. O que é mais fácil falar, né? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda. Aí ele fala, pois bem, para que saibais, que está um pouquinho diferente daí, que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra. Isso não tem a ver com a questão da confissão? Tem. Isso aqui é uma pré-figura da confissão. Então, sim. Porque assim, eu nunca tinha lido, eu não sabia, eu nunca tinha lido nessa questão da confissão porque eu já tinha lido a cura de um paralítico. Eu acho que quase todo mundo que lê um pouco a Bíblia já leu sobre isso. E aí eu peguei essa parte, eu falei, caramba, isso aqui tem a ver com a confissão. Sim. Tem a ver com a confissão. Tem a ver com a confissão. Os sacramentos são o meio pelo qual Jesus transmite a salvação que ele nos trouxe na cruz. Por isso que a gente participa dos sacramentos. E por isso que elas aparecem em diversas passagens ali e depois e às confirmadas. vezes a gente nem se liga, né? Você Exato. pensa na cura do paralítico, você não pensa
que aqui nessa parte está falando sobre coisas que é sacramento, falando de um sacramento. E isso não mudou. O que as pessoas hoje têm mais dúvida? Num geral, as pessoas acreditam mais no quê? Num milagre de uma cura ou no poder da confissão? As pessoas acreditam mais na cura. Então aí Jesus falou, então para vocês acreditarem que eu posso perdoar os pecados, levanta e anda. Aí ele faz o milagre para confirmar que ele pode perdoar sim. Por quê? Para nós hoje é fácil a gente dizer assim, mas Jesus é Deus. Só que os doutores da lei olhavam e falavam assim, um homem não pode perdoar os pecados no lugar de Deus. Ele é só um homem. Como assim um homem vai ficar perdoando pecados? É a mesma coisa que às vezes falam de padre, né? Eu vou me confessar com um homem. Que negócio é esse? Exatamente isso, né? Mas a confissão está afirmada em João capítulo 20, tá, gente? Aqui ele só coloca... Aqui é uma... Vamos chamar de pré-figura. É uma pré-figuração. Onde Jesus pega e dá autoridade para os apóstolos, é João 20. Tá? Se eu não me engano, João 20, 22, 23. Tá? Eu acho que está por ali, 21, 22, 23. Mas isso eu explico depois. E é isso. Alguém tem mais algum comentário a fazer? E então, na semana que vem, nós vamos começar uma caminhada para entendermos o que nós devemos crer. Nós ainda estamos na introdução. E na semana que vem nós vamos refletir um pouco sobre algo que o catecismo nos fala, que é sobre a possibilidade de entender que Deus existe através da razão, não através da revelação. Quer dizer, eu falei da revelação, né? Nós falamos da Sagrada Escritura nessas semanas iniciais. Na semana que vem eu vou trabalhar exatamente isso. É possível conhecer a Deus através da razão? Então é isso que nós vamos trazer. E consequentemente, né, dando tempo, eu acho que vai dar tempo, nós vamos falar de que Deus vem ao nosso encontro. Tá bom? É isso. Façamos então a nossa oração final. Mais uma vez agradeço a todos vocês. Espero que tenha sido frutuoso. Eu vou mandar o arquivo para vocês. E vamos fazer nossa oração final. E eu desejo a todos vocês aí uma ótima semana. Tá bom? Que o Senhor possa abençoar todos os lares, todas as famílias, todos os participantes do grupo, e que possamos ter uma semana na graça do Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui.